Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início agora, nas aulas de teoria e prática em enfermagem. Nós vamos ver primeiro a introdução, tá? Sou a professora Jaciara e estaremos ministrando essa segunda disciplina. Então, o que seria a enfermagem? Como que a enfermagem veio para estar contribuindo com a gente, né? O que nós podemos esperar da enfermagem, como que nós podemos ser profissionais qualificados e que realmente venha fazer o verdadeiro papel de um enfermeiro que se preocupa, em primeiro lugar, com o bem-estar físico e mental desse paciente, que organiza o seu local de trabalho, que tem um espírito de trabalho em equipe, que tem empatia, que seja humano, que saiba realmente dar valor à sua profissão, tá? Então, nós vamos começar com o conceito de enfermagem, tá? A enfermagem, você vai lembrar, antes da gente entrar aqui no conceito, você vai estar avaliando a enfermagem como não só uma arte, tá bom? Mas a enfermagem, ela é ciência. Para você ser um enfermeiro, você tem que saber cuidar, você tem que saber usar as técnicas apropriadas e o porquê você está usando cada técnica e como que essa técnica vai estar aprimorando, melhorando, reabilitando a saúde desse paciente. Como que eu vou estar promovendo saúde? Como que eu vou estar protegendo esse paciente? Como que eu vou prevenir agravos à saúde? Como que eu vou recuperar a saúde desse paciente? A medicina, ela vai prescrever, A enfermagem, ela vai cuidar, mas a enfermagem também pode prescrever intervenções de enfermagem, O enfermeiro, tá? O técnico em enfermagem, ele vai sempre estar fazendo a parte técnica. A parte de estar tendo aquele contato direto com o paciente para fazer as medicações, para estar cuidando desse paciente, no plantão ou na unidade básica de saúde. Mas o técnico em enfermagem é bastante essencial para o cuidado desse paciente, tá? Juntamente com toda a equipe. Cada um tem o seu valor e a sua parte específica, tá? Então, enfermagem, arte, saber cuidar, entender, analisar esse paciente, é ciência, porque eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo com esse paciente, por que eu estou fazendo aquele procedimento, o que pode trazer de benefício, de malefício, que tipo de cuidado eu vou ter que ter, tá? Então, eu vou ter que ter o cuidado, eu vou ter que ter cuidado também, vou ter que ter um olhar específico para a família. Eu não posso apenas ver esse paciente, eu tenho que saber como é que esse paciente chegou até a unidade, como é que esse paciente está em casa, porque o que veio a trazer aquele agravo, aquela doença, por que essa doença não está cada vez mais se desenvolvendo. Às vezes o tratamento está ali no hospital, na unidade básica, mas quando ele chega em casa ele piora, então o problema está em casa, tá? Uma saúde integral, porque eu tenho que ver como um todo, e um olhar holístico, é um olhar de tudo, tá certo? Então, a enfermagem é a arte de cuidar, é a ciência cuja a essência, a especificidade é o cuidado ao ser humano. Então, o primeiro passo, o cuidado. Individualmente, porque eu vou olhar esse paciente individualmente, mas eu também vou ver na família. Eu tenho que entender o que esse paciente passa para que eu venha desenvolver um plano de intervenção melhor para ele, tá? Na comunidade, de modo geral, um olhar holístico. O que é um olhar holístico? Vocês vão ouvir muito esse termo. É como um todo, céfalo-caudal, da cabeça aos pés, tá? Eu tenho que avaliar tudo desse paciente. A forma autônoma com a equipe e atividades que vem trabalhar com promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde. Nós já vimos nas outras disciplinas o que é essa promoção, como que eu posso estar promovendo saúde, através de estudos, de ações, de trabalho em educação em saúde, para que esse paciente venha entender como que eu posso estar protegendo, desenvolvendo meios e estratégias,
tá? Como posso estar prevenindo, reabilitando, se ele já chega doente na unidade, até porque a gente aprendeu que a unidade básica de saúde, ele vai tentar trabalhar com a prevenção e a promoção, né? É para a gente estar cuidando desse paciente porque ele não tem um agravo, para que ele não vá para o hospital. Porque existem as categorias, a unidade básica de saúde, ela trabalha de uma forma para que esse paciente não venha ter um problema maior, para que ele não venha chegar a uma internação hospitalar. Por exemplo, a pessoa é hipertensa, então ela vai cuidar na unidade básica de saúde, ela descobre que ela passou mal, descobriu que é hipertensa, então houve um pico hipertensivo. Ela vai fazer o mapeamento da pressão, vai verificar a pressão todos os dias. O médico vai avaliar se essa pressão vem subindo. Então, ele vai fazer um plano de ação, vai passar a medicação, né, o diurético, né, ele vai passar a medicação para pressão. E daí, esse paciente vai ser o quê? Acompanhado pela equipe de estratégia de saúde da família, porque ele se tornou um hipertenso. Ele passou a ter uma doença crônica. A hipertensão, ela pode gerar um infarto, um AVC, né? Então, ele vai ter que ter um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Nós estudamos também já sobre isso, equipe multidisciplinar. ACS, médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, tá? E toda essa equipe que cuida desse paciente. Então, a arte, a ciência e seus conceitos. Vamos ver agora aqui cada um deles, tá? A arte é um conjunto de conhecimentos práticos que mostram como trabalhar para conseguir certos resultados, né? Como que vai trabalhar, esse profissional vai trabalhar com o intuito de quê? De ter resultados, tá? É o resultado que através dessa meta é que eu vou ter uma reabilitação para esse paciente. É a ciência porque esquece que enfermagem por amor, enfermagem é arte. Não é só isso, gente. Enfermagem é ciência. Ciência porque é estudo. Vocês estão estudando 2 anos para ser um técnico em enfermagem. O enfermeiro estuda 5 anos para ser um enfermeiro. Isso não é apenas arte. Isso é ciência, conhecimento, tá bom? Então, vocês vão ter conhecimento científico. Estudo, não é senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aqueles conhecimentos que a população tem dos antepassados, aquele conhecimento que tem através, por exemplo, de conhecimentos do dia a dia. Esse remedinho aqui serve porque minha avó tomou, minha mãe tomou. Então, você vai começar a estudar a ciência, você vai entender por que um hidroclorotiazida, ele é um diurético, porque ele vai ajudar o paciente ao rim trabalhar mais, automaticamente ele vai urinar mais, na urina ele vai eliminar o sódio, esse sódio vai fazer com que diminua a pressão arterial, por isso que ele é um diurético, por isso que o diurético é associado para as pessoas que têm hipertensão, tá? Então, é isso que a gente vai estudar. É isso que a gente vai começar a entender. A doença, o agravo dela, a fisiopatologia, só que de uma forma mais simples, tá? Porque o técnico é de uma forma mais simples. Isso vocês vão adentrar mais lá na frente quando for numa graduação, tá certo? Então, a gente vai estar trabalhando isso. Então, a arte é a parte de você realmente, de você ter aquela criatividade, de você ter aquele cuidado, de você ter aquele pensamento, né, para as soluções, mas tudo é na base da ciência, tá bom? Nunca esqueça disso. Então, ciência é um conjunto de conhecimentos baseado em um grande número de fatos cuidadosamente observados. Olha aí, você vai observar, você não vai fazer à toa. Nenhum cuidado é à toa, tudo é analisado, de modo a estabelecer o quê? Princípios e leis. Você vai trabalhar dentro dos princípios da enfermagem, dentro da lei, da ética, do cuidado, tá certo? Dentro de todo esse cuidado. Então, a evolução da assistência à saúde nos períodos históricos, né? No período pré-cristão, o que a gente pode estar observando na evolução desse período? Foi mais voltado para o espiritual, pelas plantas medicinais, né?
O senso comum, que foi o que eu falei, desses conhecimentos das pessoas antigas, né, de suas crenças, dos seus hábitos. Esse período aí é mais voltado para isso, tá? Eles acreditavam que o castigo era um castigo de Deus, resultado do poder do demônio. Tipo, a pessoa fez alguma coisa para estar doente, né? A culpa era do demônio, né? No período passado. E o tratamento era através de quê? De tirar esses espíritos mal, né? Por meio de sacrifícios. As pessoas faziam holocaustos, chamado. Holocaustos quer dizer sacrifício. As pessoas sacrificavam o corpo, sacrificavam o animal, né? E fazia muitas outras coisas tenebrosas. Tomava até o sangue de animal, tinha que matar o animal, sacrificar de cabeça para baixo e tantas outras situações. Era esse sacrifício de holocaustos do povo passado, né? E também alguns usavam mais a questão de plantas medicinais e de banhos, compressas, frias ou quentes, substâncias que às vezes até dava náuseas, tá? Náuseas quer dizer enjoo. E no período mais tarde, como foi que foi mudando, né? Os sacerdotes começaram a adquirir conhecimento sobre as plantas, né? Então, eles começaram a entender e perceber, aqui, ó, que as plantas medicinais, elas poderiam estar trazendo um procedimento de cura, né? Poderia estar usando os chás, né? Ou banhos, para estar realmente curando esses enfermos, como formas farmacêuticas. Em algumas orientações, eles estavam sempre usando isso. E também uma orientação da religião, né? Muitos também descobriram e permitiam formar uma ideia de tratamento dos doentes. Então, eles tratavam nessa questão, tá? Plantas, banho, toda essa questão. Aí vem duas evoluções, né? A gente vai ver aqui do Egito e da China, tá? O principal que do Egito, lá predomina mais a questão de feiticeiros, tá? No Egito, feiticeiro, magia, tá? Eles acreditavam muito nisso. A pessoa estava doente, faziam magias, oferendas, né? Logo o pessoal do Egito tinha muitos deuses, né? A idolatria lá era muito grande, então eles tinham vários deuses, deuses do mar, deuses do sol, né? E aí eles pediam a esses deuses a questão da cura. Lá na China, sempre quando a gente se fala de China, a gente lembra mais de um pessoal inteligente, né? Um pessoal que busca mais a questão de conhecimento. Então já era mais essa questão das plantas, dessa anestesia ópio, que era uma substância leitosa que aliviava a dor. Então eles já começaram a descobrir que na China eles já tratavam disso, né? Eles já tinham substâncias que eles já tirava do fruto das plantas e essa substância já aliviava a dor. Essa substância aqui, ó, anestésico ópio, esse aqui, tá? Ele trazia isso, ele era usado, né, em alguns hospitais, em casos de repouso, de recuperação, para estar aliviando a dor, né? E também eles usavam muito, o sacerdote era dividido em 3 categorias, que correspondiam ao grau de doença a qual se ocupava. Os templos eram rodeados de plantas medicinais, e eles tinham também já alguns conhecimentos sobre já algumas patologias, ó. Eles já conheciam a varíola e a sífilis, tá? A sífilis. Então, para você ver, a forma que os chineses já trabalhavam, né, já era uma forma, ele já de uma forma diferente, já tinha mais um conhecimento, tá? Um tratamento também já para anemias, doenças da pele, tudo isso daí eles já vinham conhecendo.